No último vídeo, nós fomos apresentados as operações de rotação e vimos que elas são corretas, ou seja, que após a rotação a propriedade de busca da nossa árvore continua preservada, e também que elas são eficientes. Quer dizer que modificando poucos apontadores, ali com poucas operações computacionais, a gente consegue realizar essa operação que inverte a relação de pai e filho entre dois nós. Agora nós vamos verificar aqui, vamos analisar o principal propósito dessas operações. Porque tudo bem, elas são corretas, são eficientes, mas se elas não realizarem nada interessante para mim, se elas não mudarem estruturalmente a árvore de modo que eu possa me beneficiar de alguma forma, para que eu vou fazer elas? Né? Melhor não fazer nada. A árvore já estava correta antes delas. Então, lembrando que o objetivo, que a nossa esperança é que essas operações de rotação façam alguma coisa com relação ao balanceamento da árvore. E é isso que a gente vai começar a estudar agora. Vejamos então aqui um exemplo de subárvore aqui à nossa esquerda. E nós vamos analisar como que a altura dela muda conforme a gente faz a rotação, após a rotação à direita, no caso. Para olhar essa estruturalmente, só para lembrar vocês, então nós temos a raiz aqui, que é o x. Ela tem um filho direito aqui, que é uma subárvore C, na qual a gente não vai entrar em detalhes, ela pode ser vazia ou não, mas ok. Temos a subárvore esquerda. Temos aqui um filho esquerdo y de x, um filho esquerdo de x que é o y, e é essa relação pai-filho entre x e y que a rotação vai modificar. E o y tem possivelmente ali dois filhos, tá? Vazios ou não, ele tem subárvore A e B, respectivamente, à esquerda e à direita dele. O que eu quero destacar para vocês? Que agora nós vamos quantificar a mudança considerando as alturas dessas subárvores. Por isso que a gente vai ter aqui a altura da subárvore A vai ser Hzinho de A, da subárvore B vai ser Hzinho de B, e da subárvore C, Hzinho de C. Tá legal. E quanto que é a altura da minha árvore como um todo? Né? Que eu vou chamar aqui de H antes, né? A altura antes da rotação. E isso está expresso por essa equação aqui, que eu quero analisar cuidadosamente com vocês. Nessa equação eu estou dizendo que, olha, a minha altura vai ser o máximo entre três termos. Por que o máximo entre três termos? Notem que nós temos três subárvores ali que são incógnitas para a gente, A, B e C. Tá? Eu não sei quão grandes elas são. Mas se vocês lembrarem na definição de altura, a altura de uma subárvore, no caso da subárvore enraizada em x ali, ela corresponde ao comprimento do maior caminho que vai de x a alguma de suas folhas. E no caso aqui, vai ser o comprimento do maior caminho que sai de x e termina em A, né, na folha mais distante em A, ou que sai de x e termina na folha mais distante em B, ou, de modo semelhante, que sai de x e termina na folha mais distante em C. E isso a gente vai conseguir quantificar aqui, considerando os saltos que eu tenho que fazer para sair de x e chegar na raiz dessa subárvore, e somar isso à altura da própria subárvore. Por isso que eu vou dizer que a altura aqui vai ser o máximo entre 2 mais HA. Por quê? Porque para chegar na subárvore A eu tenho que dar dois saltos. Tem aqui dois saltos. Tá? Então, qualquer caminho que vai chegar nas folhas de A, ele vai ter dois saltos mais o comprimento que ele percorrer em A. No caso, H de A é o comprimento do maior caminho. Então, aqui eu sei que eu vou ter um caminho que sai de x e termina em alguma folha de A que tem comprimento 2 mais HA. De modo semelhante, para chegar em B, eu também tenho que dar dois saltos, do x para o y e depois do y para a raiz de B. Assim também existe um caminho ali de comprimento 2 mais HB, saindo de x e terminando em B. Por fim, para C, existe um caminho saindo de x e terminando na folha mais distante de C, com comprimento 1, porque eu dou um salto só para chegar nela, mais a altura do C, 1 mais HC. Então a gente tem aqui esses três termos, 2 mais HA, 2 mais HB, 1 mais HC, que vão ali me determinar a altura. O maior deles vai ser a altura da árvore. O comprimento do maior desses caminhos vai ser a altura antes da rotação. E agora o que acontece quando a gente faz a rotação? É isso que nos interessa, né? Lembrando que a relação entre y e x vai ser invertida, então y agora será a raiz dessa subárvore, x passa a ser o seu filho direito, A continua sendo o filho esquerdo de y. Lembra que a subárvore A não muda a sua posição, né? Ela continua à esquerda de y. C continua sendo subárvore direita de x. Tá?
não existe mudança ali. Agora, o B, que era o filho direito, que era a subárvore direita de y, passa a ser a subárvore esquerda de x, continua ali espremidinho entre x e y, como a gente já viu. Então, aqui está o B. Vamos, então, calcular, nessa nova árvore, como que ficam as alturas. É isso que eu quero fazer com vocês. Então, eu vou lembrar aqui vocês que aqui eu tenho HA, não mudou, né? A subárvore não modificou, só mudou a estrutura ali entre x e y. Aqui eu tenho HB e aqui eu tenho HC. Calculemos, então, aqui a altura depois da rotação. Aqui eu vou exemplificar aqui. Esse aqui vai ser a altura da árvore como um todo, é o H depois aqui. Meus nomes são super originais. Então, a altura depois da rotação aqui vai ser o máximo, de novo, entre os caminhos que a gente conseguir encontrar, o comprimento do maior caminho que eu conseguir encontrar para cada subárvore. Só que notem que agora, como houve uma mudança estrutural entre x e y, a contribuição de cada subárvore vai ser um pouco diferente. Por exemplo, a contribuição do maior caminho na subárvore A agora vai ser acrescido de apenas 1, porque eu tenho apenas um salto para ir da nova raiz, que é y, até esse caminho. Então vai ser aqui 1 mais HA. Por outro lado, quando a gente analisa a contribuição do HB, a gente vai ver que não muda. Eu continuo precisando de 2 saltos para chegar até ele. Curiosamente, né? Ele que mudou quem era o pai, não muda a contribuição. Né? Antes eu ia de x para y e de y para ele, agora eu vou de y para x, de x para ele. Mas eu dou 2 saltos antes de chegar nessa subárvore. Então a contribuição dele continua 2 mais HB. Por fim, a contribuição do HC ali, dos caminhos que chegam na subárvore C, agora eu tenho que dar 2 saltos para chegar naquela subárvore, então vão ser caminhos acrescidos de 2 no seu comprimento. Teria aqui então 2 mais HC. Tá legal? E o que isso mostra para a gente? Que a rotação, embora, como a gente falou, ela seja correta no que diz respeito à propriedade de busca, ela muda alguma coisa estruturalmente na árvore. A altura antes, ela correspondia ao máximo entre 2 mais HA, 2 mais HB, 1 mais HC, e depois ela passa a corresponder ao máximo entre 1 mais HA, 2 mais HB, 2 mais HC. A possível contribuição do HB não mudou, né? Continua crescido de 2. Se era ele que aumentava a altura da minha árvore, se o termo 2 mais HB vencia esse máximo aí, eu não vou ter grandes ganhos ali na modificação da altura da minha subárvore. No entanto, se eu estivesse na situação em que HA fosse maior do que HC, eu tive algum ganho. Porque antes eu tinha uma altura grandona, que era o HA, ali, vamos dizer que ela era maior das alturas das subárvores, acrescidas de 2, então contribuindo ali para eu ter uma altura 2 pontos maior do que o HA, que já era grande. E agora a contribuição desse HA diminuiu. Agora é só 1 mais HA. E o HC, que agora contribui ali com o termo 2 mais HC, a subárvore C que contribui com esse termo. Então, se eu tinha HA maior do que HC, ao fazer a rotação, a coisa ficou um pouco mais balanceada. O lado que eu tinha uma árvore muito grande agora está um pouco mais perto da raiz, o lado que eu tinha uma árvore menor está um pouco mais distante e a árvore está mais equilibrada. Tá? A gente vai ver que essa mudança sutil, quando aplicada inúmeras vezes ali, sempre que necessário, durante a implementação da árvore AVL, vai ter um grande impacto. Mas não vamos nos preocupar com isso nesse momento, como fazer esse impacto. Eu quero que vocês apreciem apenas o fato de que a gente teve algum impacto. A gente mudou a estrutura da árvore e isso modificou possivelmente a altura dela. Né? Particularmente nesse caso, como eu disse, em que HA é maior do que HC. Mas a gente falou que o impacto de HB na altura não foi alterado pela rotação. Se HB fosse a maior das alturas, não tive grande ganho. Não consegui ajustar muito bem a árvore. E acontece que para que a gente consiga modificar, nesse caso, para que a gente consiga fazer algo a respeito da altura, quando HB é o meu problema, quando B é a subárvore com maior altura, eu vou precisar do que a gente chama de rotação dupla, que nada mais é do que uma rotação à esquerda seguida de uma rotação à direita, mas a gente vai ver isso em detalhes no próximo vídeo. Por hora eu deixo vocês com o quiz, semelhante ao do vídeo anterior, em que eu peço para vocês fazerem o esquema e calcularem a altura da árvore resultante após uma rotação à direita. Tá? Façam o esquema complementar ali da rotação à direita, que eu já pedi para vocês fazerem antes, mas aí coloquem as alturas ali das subárvores e façam a conta para ver como que fica a altura antes e depois nesse caso.